Querido confrade, vamos a mais um vídeo do nosso curso Aguarde o Serviço do Vinho. Esse vídeo vai mostrar os cuidados para se armazenar o vinho, tá certo? Eu dividi esse vídeo em duas partes, ok? Primeiramente, como armazenar o vinho. O vinho ele tem que ser armazenado levando em consideração algumas variáveis que a gente vai estudar nos próximos slides. A temperatura, a posição de guarda, a umidade, a vibração e a luz. Ok? Tudo isso interfere de como o vinho vai evoluir, né? E lembre-se que o vinho tem que evoluir com qualidade para que ele atinja o melhor momento dele e tenha aromas e sabores agradáveis e interessantes. É isso que você quer quando você armazena um vinho, tá certo? Então a gente vai entrar aqui e falar em cada uma dessas variáveis, né? Mas antes vou explicar um conceito assim que é um dos mais importantes do curso, tá? Primeiro aqui é o oxigênio. O oxigênio você tem dois extremos, né? A microoxigenação, que é quando vai entrando pouco oxigênio em contato com o vinho. Isso é bom porque ele vai evoluindo de forma devagar e com qualidade, tá? A microoxigenação e a questão da oxidação, né, o excesso de oxigênio. Então percebam que o mesmo elemento oxigênio, ele num extremo ele ajuda na microoxigenação e no outro extremo ele é o vilão, porque ele oxida o vinho, ele deteriora os aromas e sabores, ok? Então você tem que manter um equilíbrio, né? Porque desde o momento que você começa a colher as uvas, a vinícola toma cuidado para poder prensar logo, coloca um pouco de enxofre para evitar a oxidação. Todos os esforços da vinícola são em proteger a uva, o vinho, né, o que está sendo feito do oxigênio, para não oxidar, para não acabar com os aromas, né, por exemplo, de flores, de frutas. Então, para não perder isso, é que você protege do oxigênio, combatendo a oxidação. Mas, quando você envelhece em barrica de carvalho, né, a barrica de carvalho vai entrando um pouco de oxigênio. Quando você guarda o vinho, a rolha de cortiça vai entrando um pouquinho de oxigênio, mas é pouco, né? É tão pouco que a gente chama de microoxigenação, ok? Isso vai evoluindo o vinho devagar e com qualidade. Então, olha lá, quanto tempo posso guardar meu vinho? Como a gente viu no vídeo passado, a maioria dos vinhos são feitos para serem consumidos quando jovens. Por quê? Porque o propósito dele é entregar, né, aquela característica primária, ok? Você pegar um vinho mais simples, você procura exatamente mais acidez, frescor, frutas, flores, né? De nada adianta você comprar, por exemplo, um rosé de Provence, que você quer que entregue bastante fruta vermelha, notas florais, seja fresco, leve, elegante, e você deixar ele 20 anos guardado, né? E você vai perder a característica desse vinho, tá? Então, a maioria dos vinhos de mercado já são feitos com aquela curva achatada para te entregar um vinho mais pronto, tá? Digo assim, de 5 anos para os tintos e 3 anos para o branco. A maioria é esse tempo que você vai guardar. Tá? Passando disso, você começa a perder questão de aromas e sabores. Aqui no tópico 2 desse slide, né, eu comparo aqui os dois extremos, né, o Beaujolais Nouveau com o Barolo à moda antiga. O Beaujolais Nouveau é um vinho feito da uva Gamay, que é feito na Borgonha, né, no sul da Borgonha, e esse vinho tem um propósito de ser muito fresco, né? Eles colhem, fazem o vinho e distribuem rápido para o mundo inteiro, né? Você pega o vinho ainda com um aroma de banana, que vem da fermentação ali, está muito vivo o vinho, muita fruta, né? Então ele não tem essa ideia de ter aroma terciário nesse vinho, é tudo primário. Ele quer um vinho ali, né, simples, fresco e com muita fruta, tá? Já o Barolo à moda antiga é aquele conceito lá na região do Piemonte, fazer da uva Nebbiolo, passa bastante tempo em barriga de carvalho, né? Eles usam aqueles tonéis grandes que armazenam grande quantidade de vinho e deixam ali por muito tempo. Então, Barolo à moda antiga é um vinho que você compra uma garrafa para você beber daqui a muitos anos,
né? Eles falam que o vinho fica pronto ali na próxima geração, tá? Então, hoje em dia já não tem produtor fazendo desse jeito? Tem, mas eles deram uma achatada também na curva do Barolo para entregar um Barolo mais pronto, para você não esperar 20 anos para você beber um vinho, tá? Bom, no tópico 3 aqui, a gente explicou na aula passada, né? E falando sobre os pontos que levam o vinho a ter longevidade, né? A um vinho a você poder guardar. É um vinho com mais álcool, é um vinho com mais açúcar, é um vinho com mais acidez, é um vinho com mais tanino. Mas tem que ter complexidade. Se você for pegar um vinho para guardar para que ele melhore, ele tem que ter complexidade. Senão não adianta ter o resto se não tiver a complexidade que vai trazer essa característica interessante para você de aromas e sabores, tá? Se você não sabe quanto tempo guardar o seu vinho, você vai procurar na ficha técnica do vinho. Normalmente está no site da importadora, tá? Essa ficha técnica é fácil de achar, vem dizendo lá, né? Guarda 10 anos, né? Potencial de guarda 10 anos, potencial de guarda 5 anos. Você tem uma ideia. Se você não sabe, né, você pode perguntar para quem te vendeu. Se você for numa loja especializada, vai ter um sommelier que ele vai ter uma ideia de quanto tempo você pode guardar aquele vinho. Você pode perguntar para ele. Não tem como eu te falar nesse vídeo quanto tempo é para guardar cada tipo de vinho. Não é uma simples receita de bolo, né? Muitas coisas você vai ter que ir testando, outras coisas você vai levar aquela ficha técnica como uma direção, né? Falando, nossa, ele vai atingir mais ou menos o ápice daqui a 5 anos. Então você tem ali uma direção, nada impede se você guardar 7 anos, tá? Então é isso que eu quero mostrar para você. A ficha te dá uma direção de quanto tempo você deve guardar. E uma coisa que muito aluno me pergunta: ah, professor, eu tirei o vinho da minha adega e deixei 2, 3 semanas, né, do lado de fora, eu posso voltar para a adega, né? Eu falo, sim, pode voltar para a adega. Não é porque você tirou 1, 2 semanas que vai dar um impacto catastrófico no seu vinho, tá? Não funciona assim. Agora, uma coisa que você tem que observar bem é que o vinho, quanto mais velho, ele fica mais frágil a essa oscilação de variáveis, a oscilação de temperatura. Se você pegou um vinho do dia a dia, um vinho de consumo, e pegou e deixou ele 2, 3 meses em pé, né? Ele não precisa estar torrando no sol, mas ficou o vinho em pé, suscetível à oscilação de temperatura, ele não vai estragar assim. Tá? Agora você pegou lá, por exemplo, né, um Bordeaux Safra 1990. Opa, toma cuidado, esse vinho já é um vinho mais antigo, né? Não dá para você oscilar tanta temperatura, tá? Ele já está mais frágil. Bom, falando um pouquinho da temperatura, que eu digo aí que é a principal variável, né? Ela é que vai ditar boa parte da regra do jogo, tá? Temperaturas mais quentes, o vinho vai envelhecer mais rapidamente. E o que é essa temperatura mais quente? Essa temperatura mais quente é acima de 18 graus, ok? Acima de 18 graus o vinho vai envelhecer bem mais rápido. Temperaturas mais baixas, o vinho envelhece mais lento, né? Lembra daquela evolução que eu falei? Então, se você deixar ele num lugar muito mais quente, ele vai envelhecer rápido. E não vai ter tanta qualidade, tá? Tanto frio demais quanto quente demais, né? O frio demais você vai envelhecer mais devagar, ok? Então, dito isso aí é importante, né? Você tem que procurar uma temperatura ideal. E o que é uma temperatura ideal? Uma temperatura ideal é de 10 a 15 graus. É bom você guardar o vinho de 10 a 15 graus. Ah, professor, mas o meu tá 8 graus. Dá para guardar? Dá para guardar. De 5 graus a 10 graus é aceitável, assim como de 15 a 18 graus também é aceitável. Eu deixei aí embaixo para você, né, um gráficozinho aí de parâmetro, tá? Para você ter uma ideia. Então, dos 5 aos 10 dá para guardar. Dos 10 ao 15, maravilha, temperatura ideal. Dos 15 aos 18 também dá para guardar. Lembre-se ali, ó, dos 18 aos 24, opa, vai envelhecer muito rápido. Aí eu chamo a atenção para outro ponto. Passou da guarda de 24 graus, ele começa a cozinhar aromas e sabores. Como assim, professor? Olha só, você tem uma ameixa, né? E se você tiver um vinho, por exemplo, com muita fruta, vai ser uma ameixa madura.
Beleza. Agora você deixou ele armazenado de forma que ele ficou exposto a alta temperatura, né? Acima de 24 graus. Essa ameixa madura vai virar uma ameixa madura cozida, né? Uma maçã cozida, tá? Então ele vai ter uma característica de fruta cozida na sua taça, quando você girar a taça e perceber os aromas. Já para temperaturas muito baixas, o que é muito baixo? Abaixo de 5 graus. Abaixo de 5 graus você forma cristais de ácido tartárico, que são conhecidos como os diamantes do vinho. Tá? Então forma vários cristalzinhos, né? Então isso é um problema, tá? Na parte de degustação, não é agradável, né? E outro problema que a gente tem com menos de 5 graus é o ressecamento da rolha. Se a rolha ressecar demais, pode ser que entre muito oxigênio, né? Se entrar muito oxigênio, lembra lá, vai oxidar seu vinho, né? Então vai ter uma degradação de aromas e sabores. Então não é tão interessante guardar muito baixo. Se você guardar, né, a menos de 0 graus, ele congela. Tá? E se congelar, pode estourar a garrafa. Então toma cuidado. Né? O ideal é você ter uma temperatura constante. O vinho não gosta de oscilação térmica. Oscilações térmicas, né, que acontece esquenta, esfria, você expande o líquido, né? Então ele dilata e depois ele contrai, dilata e contrai, né? O vidro, a rolha, tudo, né? E o que acontece? Isso não vai causar reações indesejáveis que vão modificando o sabor do seu vinho, ok? E importante também nessa questão de expande o líquido, né? Dilata a garrafa. Você pode ter um problema do vinho passar ali pela rolha, né? Então o risco de penetrar a rolha e acabar depois quando contrair, puxar ali, entrar oxigênio e começar o processo de oxidação mais acelerada. Tá? Por isso, o pior lugar para você guardar um vinho é na cozinha, tá? A não ser que seja com uma adega climatizada. Se você deixar ele lá normal, a cozinha tem oscilação de temperatura muito alta, então você deixa o vinho exposto a reações indesejáveis, tá certo? Espero que você tenha gostado do vídeo. Dá o joinha aí, curte, compartilha e vamos para a próxima variável. Tá certo? Te vejo no próximo vídeo aí.